noite, irmãs, boa noite, irmãos, companheiros aí de jornada. Estejam todos na paz do Cristo. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema que é a cura espiritual. Cura espiritual é uma prática milenar, né, de seitas, de religiões antigas, espiritualistas, mundo afora, e que o Kardec veio dar um entendimento mais científico ao seu processo, ao processo de como ela ocorre, e é o que a gente pretende hoje tratar aqui, porque para se obter essa cura tão buscada, tão ansiada, é necessário que haja uma atenção total à nossa dualidade. A cura espiritual nos centros espíritas, com a desobsessão, são os dois focos de trabalho essenciais e que se complementam, né? Porque uma cura da alma, do espírito encarnado, que é a desobsessão, né? O espírito encarnado é tratado como alma, o espírito desencarnado é tratado como espírito. E a cura mesmo física, que a rigor não é física, ela é uma cura do corpo espiritual, que é o nosso perispírito, refletida no corpo carnal, como reflexo. Então a gente acha sempre que nós adoecemos na parte física, mas não é isso. Nós adoecemos no perispírito, refletido no nosso corpo carnal. E às vezes essa doença ela é causada realmente por problemas surgidos na parte física, mas que vão afetar o perispírito como centro de controle da nossa dualidade. Para nos tratarmos bem, temos que tratarmos sistemicamente, coisa que a alopatia não faz. A cura espiritual, ela procura ser sistêmica para nos restaurar o equilíbrio necessário para termos saúde. E é isso que nós vamos tocar aqui hoje. Nós vamos passar agora para um quadrinho que é essencial para que a gente entenda como ocorre esse tratamento sistêmico e por onde ele passa, né? Como é a conexão espírito-matéria. É o princípio do princípio para a gente entender como essa coisa se dá. Bom, vocês vão ver aí os estágios, né, do espírito até chegar no corpo carnal, como se dão, né? Então, o espírito é uma flama, né, inteligente. E nós temos, então, esse espírito que precisa se identificar na espiritualidade, de alguma forma, já que ele é energia pura, energia simplesmente. Ele, então, define por seus vícios, mazelas, virtudes, bagagem de experiência durante todas as vidas já vividas, né, reencarnatoriamente, ele vai se burilando e conforma uma imagem física que é o perispírito, pela qual ele vai ser reconhecido na espiritualidade. Todos terão um corpo, no nosso caso, humanoide. Então vocês estão vendo aí o perispírito em verde. Depois vem um outro estágio chamado duplo etérico. O que é o duplo etérico? Que nem a gente comenta muito, né? A gente imagina sempre do perispírito direto para o corpo carnal. E é isso mesmo que se dá, não tem problema nenhum imaginar dessa forma. Mas há um corpo, não é nem um corpo, é um estágio mediano aí, que ele intermedia energias passadas do perispírito para o corpo carnal. E nesse processo, o duplo etérico funciona como um filtro adaptativo de energias. A energia que vem do espírito, às vezes, é muito fluídica, muito sutil, e para ser absorvida pelo corpo carnal, ela precisa de um tratamento adequado de adaptação mais pesada. Então, isso se dá no duplo etérico. E a vice-versa acontece também, do corpo carnal para o perispírito. Então, nós estamos aqui numa vida terrena, pesada, muito materializada. Quem faz o processo adaptativo dessa energia para ser absorvida pelo corpo espiritual é o duplo etérico. Ele tem essa função. E o duplo etérico é o local também onde nascem os chakras como nós os entendemos.
No perispírito, esses chakras são chamados apenas de centro de força. No corpo duplo etérico, no estágio duplo etérico, os chakras ganham o nome de chakras mesmo. E no corpo carnal, esses chakras seriam chamados, a rigor, de plexos, sistemas energéticos. Porque a energia vem através dos chakras e ela se espalha cuidando de energizar vários órgãos. Essa é a diferença, basicamente, do chakra simplificado que há no duplo etérico. Então, vem ali, canaliza, e no corpo humano, no corpo físico, ela se dissipa por vários órgãos, né, equilibrando-os ou desequilibrando-os. Então, são os estágios que existem na conexão espírito-matéria. Então, e é na desconexão ou no desequilíbrio que pode ocorrer nessa passagem energética, nessa comunicação energética entre espírito e corpo encarnado, é que a doença acaba ocorrendo. Então, o trabalho de cura, ele se dá exatamente nesses 3 estágios. Por isso, entendê-los e sabê-los é fundamental para que a gente consiga eficácia na nossa missão de cura. O processo de troca energética é sistêmico. Então, nós precisamos tratar o sistema. Nós precisamos ter uma cura integral para que possamos ter saúde. Então, tanto espírito quanto matéria contaminados não nos vão trazer bons presságios em termos de equilíbrio e, por decorrência, vamos ter doenças. A cura espiritual é a mais natural exatamente por isso. Ela trata a nossa natureza. A alopatia só trata o corpo físico, então ela tem dificuldades de alcançar realmente um equilíbrio que nos leve a ter saúde, porque ela trata corpo físico. Corpo físico é consequência. A origem de tudo está sempre no corpo perispiritual. E é no perispírito que a nossa ação se dá, mesmo que a gente não saiba. No momento que eu trato um chakra, eu estou tratando toda uma conexão de restabelecimento de fluxo energético do espírito-matéria. Então, eu estou tratando a minha dualidade, eu estou fazendo a coisa correta, né? Sabendo ou não disso, porque nós estaremos sempre auxiliados também pela espiritualidade. Não há hipótese de haver um tratamento de cura, seja de energização de um passe simplérrimo que não tem espírito perto. Sejamos médiums, todos somos médiums, né? Mas sejamos médiums explícitos ou não, espíritos estarão com a gente em momentos de trabalho. Toda vez que a gente se propõe a um trabalho, e nós, como espíritas, nos propomos a um trabalho até por compromisso reencarnatório, simplesmente os espíritos estarão lá, porque nós somos instrumentos deles, instrumentos da espiritualidade. Então, eu queria comentar o seguinte. Nesse sistema, então, que nós precisamos tratar, há procedimentos com elementos hoje que a gente já conhece da medicina, né? Como homeopatia, acupuntura, os florais que a gente usa aqui no centro, cristais, uso de metais, de vegetais, né? Sons, luzes, né? Água, fogo, terra, ar, etc., que são elementos básicos, esses falam diretamente com a nossa realidade, com a nossa natureza energética. São absorvidos, às vezes, com muita facilidade nesses fluxos. Muito embora haja uma coisa chamada fluido vital. O ser humano, o corpo físico, precisa de fluido vital para sobreviver. O fato dessas energias serem trazidas até nós, de forma simplificada, elas não são ainda fluido. Fluido é uma composição, é um mix energético, né?
como é uma água fluidificada. Por que é água fluidificada? Porque ela está composta por fluidos diversos que nos trazem o bem-estar, porque elas atingem diretamente o nosso sistema deficiente, recompondo as nossas cargas de fluido vital. O fluido vital é a única coisa que pode ser transferida sem nenhum senão, sem nenhuma transformação. E não tem fluido vital positivo ou negativo. Fluido vital é fluido vital, ele é neutro. Nós precisamos de mais ou precisamos de menos, mas precisamos sempre. Então, excesso dificilmente há, mas o corpo físico, quando precisa de ajuda, de socorro, esse socorro na transfusão de passes é feita por transfusão de fluido vital. Quando o corpo espiritual precisa de socorro, muitas energias são aproveitadas diretamente, não precisam ser fluido vital. Tá? Bastam ser energias positivas, já trarão um bem-estar tremendo. Então, o fluido vital é neutro, ele recompõe as nossas forças físicas e ele pode ser transfundido diretamente. Por isso a gente precisa de seres vivos nas sessões de cura, doadores de energia. Nós precisamos, os espíritos ficam ali buscando às vezes animais para nos fornecerem fluidos vitais, ou plantas, de onde também nós podemos tirar fluido vital. Nós podemos transformar energias captadas em fluido vital. É essa a função, inclusive, do organismo. Os componentes vibratórios assimilados diretamente via chakras, enquanto partes sólidas como carboidratos, proteínas e vitaminas, trazem um componente físico-químico importante à nossa constituição corpórea, que acaba sendo composta por um mix deles, né? Agora, essa conexão espírito-matéria, nós temos que curar o perispírito, isso deve demorar para estudo? Não, isso é instantâneo. Aquela subdivisão ali, ela é simplesmente de ordem didática, mas a rigor, ela é instantânea. No momento que eu mexo com o meu corpo físico e energizo, o espírito está recebendo a energia que eu estou trabalhando, tá bom? Vamos passar agora para um outro quadro para falar um pouquinho de chakra. Nós vamos ver aqui um quadro que já entra nos bloqueadores de energia relativos aos chakras. O que bloqueia o nosso fluxo energético, por exemplo, né? No chakra coronário, que é esse chakra do topo da cabeça, que é responsável pela nossa mediunidade, que é responsável, né, pela nossa conexão com o plano astral, né? O que bloqueia esse chakra? O apego à matéria. Então, muito cuidado, porque quando nós somos muito preocupados só com materialidades, nós estamos atrapalhando a nossa própria conexão, a nossa própria mediunidade. O chakra frontal é obstaculizado por ilusões permanentes, sonhos insolúveis, e que por aí vão, e que nos intoxicam. Porque o chakra frontal, ele trabalha sobretudo com a lucidez, o equilíbrio mental. Nós temos o chakra laríngeo, que é atingido diretamente por mentiras. Ou mentiras que jogam sobre nós, que nos incomodam, ou mentira que nós jogamos na praça, né? No cardíaco nós temos o pesar atrapalhando, né? Obstaculizando, bloqueando. Pesar aqui são as perdas, são sentimentos de insegurança permanente, tudo isso está ligado a pesar, que atacam diretamente o coração. No plexo solar, que cuida do sistema aí, pulmonar, inclusive, mas sobretudo a parte de estômago, de fígado e tudo, a vergonha é um dos fatores a nos prejudicar. Quando a gente está realmente acabrunhado, esse termo é antigo, mas é bom, mas quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, realmente submisso a alguma pressão psicológica, nossa ou de outros, por sentimento de inferioridade mesmo,
o nosso plexo solar sofre, nosso estômago sofre, nosso fígado sofre e por aí vai. O sacro, que tem a ver muito com energias ligadas ao intestino, a nossa parte digestória, mais baixo, o pâncreas também, ele é muito atingido por sensações de culpa, coisas que eu fiz erradas e que podia ter feito de outra forma e que me geraram algum dissabor por culpa, atacam diretamente o intestino e esses órgãos todos. O chakra básico, ele cuida da nossa energização mais potente, que é da região genital. Muito sangue aí fluindo, circulando. Então, o medo é o fator que atinge e bloqueia, sobretudo, o chakra básico. É bom lembrar o seguinte: chakras que trabalham energias muito físicas são o básico e o sacro, né? Os que cuidam de energias vitais, né? Normalmente você vai ter, então, o plexo solar, o cardíaco, e o plexo solar e o cardíaco. Daí para cima, do laríngeo para cima, o laríngeo, frontal e o coronário trabalham muitas energias espirituais. E é bom a gente ter essa noção, né? Então, chakra básico e sacro, energias físicas. Chakra do plexo solar e cardíaco, energias vitais. Chakra laríngeo, frontal e coronário, energias espirituais. Eu coloquei um segundo quadro aí, que está falando das palavras de poder para tratamento dos chakras. Bom, o coronário, então, eu vou usar eu compreendo, eu ligo-me ao universo. E aí tem as cores também dos chakras nesse quadrinho. O coronário é lilás, né? O frontal é azul. No frontal, a palavra-chave para equilibrar o chakra. Eu vejo, eu me oriento, eu oriento-me, né? Esse azul claro é o laríngeo. Lá a gente lembra que a gente falava de mentira atingindo o laríngeo. Eu comunico, eu sou verdadeiro, é a palavra-chave para o laríngeo. Coração, ao invés do pesar, é eu amo, eu sou bondoso. Chakra do plexo solar, eu faço, eu tenho força. Chakra do umbilical ou sacro, né? Eu sinto, eu consigo. E o chakra básico, eu sou, eu posso. Não cai um fio de cabelo da cabeça da gente sempre que o pai o saiba. É importante a gente lembrar disso, né? E é fundamental que as doenças nos tragam algum ensinamento, porque todo sofrimento é para ser devidamente assimilado e algo aprendido com aquilo. O como? Como nós vamos tratar essas doenças, esses desequilíbrios, né? Anotei 5 passos aqui, 5 aspectos aqui. Um é o passe, que a gente faz por pensamento ou por imposição de mãos. Todo mundo diz que deve ter imposição de mãos, deve ter gesto X ou Y. A rigor, o que comanda é o pensamento. Um ato de amor, ele já é um passe, né? Um ato de carinho já é um passe. Um abraço já é um passe. Então, há também o passe simplesmente pensado. Uma pessoa está no Japão, precisa receber um passe, eu vou fazer imposição de mãos nela como? Não é isso? Mas se eu estou ali de corpo presente, a imposição de mãos ajuda muito realmente, porque está provado pela física que todas as pontas, e dedos são pontas, eles ajudam na transmissão de energia. Prece é o segundo ponto. E a prece aqui, eu estou falando da prece até mecânica mesmo, das rezadeiras. Aquelas pessoas creem tanto no que ela diz, e elas mal sabem que elas estão sendo acompanhadas por N pessoas ali, elas creem que aquela reza cura,
que não é nem um fenômeno de que ela participe, que a própria reza já é a cura. E acaba curando e cura rapidamente. E cura de coisas que até Deus duvida, inclusive picadas de cobra, doenças sérias, né? Criança, então, elas curam uma série de coisas, né? Então, tudo que é feito com dedicação, com amor, acaba funcionando. A rezadeira fala literalmente o que está ali naquele papel, às vezes até de forma incompreensível para quem está participando do processo, e aquilo funciona. Funciona como se fosse um mantra. O que é um mantra? Uma coisa que a emissão de sons mobiliza energias e fazem com que milagres e conexões aconteçam. Terceiro aspecto seria a própria desobsessão. Muitos dos doentes que vêm ao centro estão em processos obsessivos e pegaram uma doença qualquer por proximidade, às vezes até de entes queridos que já se foram, que tiveram uma doença qualquer e vem passando sintomas para aquele paciente. Ele imagina que é dele e não é dele. Um processo desobsessivo resolve esse problema. Há um tipo de trabalho no sistema de cura espírita que é o receituário mediúnico, né? Hoje está meio fora até de moda, mas já foi muito usado. Os centros recebem aquelas cartas, devolvem, há muitos centros que ainda fazem isso. Houve muita denúncia, porque tinha gente passando a receita e não era médico. Hoje são médicos, normalmente espíritas, que assinam aquelas receitas até como forma de trabalho mesmo, humanitário, né? Ainda continua existindo. E é uma forma também de tratamento à distância, onde a receita é passada ao paciente e ele passa a ser assistido mesmo pela equipe do centro que forneceu a receita, né? E tem as cirurgias espirituais. Muitos imaginam que a cirurgia espiritual é um médium e um médico e estão redondamente enganados. Há uma equipe gigante ali, equipamentos altamente sofisticados que são trazidos e se faz ali realmente um trabalho médico-tecnológico de altíssimo nível e com uma equipe gigante. Só um médico que trabalha conosco, que é o Frederico Kepler, a equipe são 49 pessoas, com outros médicos, inclusive, fora profissionais de saúde, né? Agora, o tratamento exige alguns aspectos, né, relevantes. Primeiro, que a fé remove montanhas, né? O Cristo já dizia isso. Então, é sempre querer que o doente queira ser curado. Então, todos os doentes que chegam, a primeira coisa, você veio aqui buscar o quê? Você veio realmente para se curar? Você está querendo ajuda mesmo? Ou você veio passear, né? Jesus ficava acabado quando curava alguém e semanas depois aquela pessoa nem o reconhecia e ainda criticava, como muitos, né, dos curados acabaram indo depois no dia da crucificação simplesmente malhar o próprio Cristo, né? Então, há muita coisa do gênero. Fui no centro tal e vi que era fraco, fui mal atendido. E aí vim nesse centro, esse centro é maravilhoso. Então há muito disso, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Nosso centro tem uma eficácia razoável ao caminho da luz, mas nós temos que ter a humildade devida para sabermos o nosso real papel e jamais nos envaidecermos com isso. E a mesma coisa, nesse mesmo tipo de alegação, fui atendido pelo médium tal. Ele fez uma oração para mim, eu melhorei muito, eu quero voltar nele. Eu só quero ser atendido por ele. Não tem esse papo, não. A pessoa chegou no centro e simplesmente ela já está sendo atendida desde o auditório onde ela está esperando pelo atendimento. Não importa quem a atenda, há um grupo de espíritos enormes na sala de atendimento que vão atender e já sabem dos casos quase todos. Ao entrar no centro, o atendimento já começa. Por isso que é importante manter a vibração no ambiente como um todo.
E o paciente, às vezes, ele acha que a cura vai se dar por uma ajuda terceirizada sempre. Ele não tem obrigação nenhuma de se ajudar. E a pergunta básica é: você está se ajudando? O Cristo dizia claramente: ajuda-te e eu te ajudarei. O processo de cura é a mesma coisa. Você está se ajudando? O que a gente tem passado para você estar fazendo? É interessante que muitos não fazem. Pede uma coisa, a pessoa não faz. Ela gosta de ir ao centro para receber, porque ela diz que melhora muito. Mas quando está fora do centro, não exercita nenhum esforço. Então, embora num caso kármico, por exemplo, se possa ajudar e tudo mais, nem sempre a cura será possível. Por isso, ele não deve prometer nada a ninguém. Nós vamos dizer, ó, tem condições de você melhorar, vamos tratando. Se tiver chance de dizer para ela que é um caso kármico para o paciente, para a paciente, é importante que se diga, olha, você tem um problema de vida passada aí que você está passando por isso, por isso, por isso. Outro aspecto, o tratamento à distância. Se a pessoa de lá não sabe que está sendo alvo de um tratamento, ela diminui a eficácia do tratamento enormemente. Ela precisa saber que em determinado horário vai ser feito um tratamento por ela, que ela precisa estar sem intoxicações de cigarro, de carne. A carne, 6 horas já basta, entendeu? De tempo entre a alimentação e a sessão de cura. Mas é fundamental que essa pessoa esteja preparada para receber, sobretudo saber que vai receber. Então a gente precisa ver, a nossa missão é uma missão de causa. Às vezes a gente entra numa tarefa, mas a tarefa não entra na gente. Às vezes a gente pega uma missão que a gente não sabe que é um compromisso kármico, que a gente tem que ter compromisso com isso. E muitos falam assim, mas já estou na casa há muitos anos, não sei o quê. Não é servir a casa, é servir a causa. Os espíritos falam isso sempre. E essa é a missão que a gente tem que abraçar. Foram passadas algumas informações simples, mas relevantes. Então, é importante que todos se aquecessem e passassem a se dedicar ao máximo a essa tarefa extremamente dignificante. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.